o capítulo 6 vai seguir a mesma linha de raciocínio do capítulo 5, que já estava falando sobre conflitos internacionais, né? Algumas guerras civis, alguns conflitos internos que estão ocorrendo em alguns países, ou que já ocorreram. Falou também um pouquinho sobre alguns conflitos que acontecem entre estados, guerras mais tradicionais. E agora a gente vai falar um pouquinho, seguindo essa mesma linha de raciocínio. O capítulo 6 é uma geografia dos conflitos civis. Né? Agora vamos falar de conflitos civis. Vocês sabem me dizer o que é um conflito civil? Lembram aí o que é conflito civil? Se refere a quê? É um conflito interno ou um conflito entre 2 estados, 3 estados ou mais? E aí, um conflito civil é um conflito que acontece dentro de um estado ou acontece entre estados? Ninguém? Acho que é dentro de um estado. Dentro, isso, exatamente. São conflitos que ocorrem dentro de um estado. Geralmente, esse conflito pode acontecer por várias causas. Hoje nós vamos falar aqui, identificar um pouquinho quais as causas que mais ocasionam conflitos civis. Certo? E eu quero que vocês já comecem aí a pensar o que é que pode ocasionar um conflito civil dentro do nosso país, por exemplo. O que é que poderia ocasionar um conflito civil dentro do Brasil? Primeiro eu tenho que pensar que vão existir grupos aí rivalizando, né? Rivalizando pelo quê? Aí vem a questão da causa. Oi? Bolsonaro. Pode ser um grupo querendo rivalizar contra o presidente da República, querendo tomar o poder. Enfim, o conflito pode ser pelo poder, pode ser pelo território, por causa de alguma ocupação. Pode ser um conflito também decorrente de desigualdades socioeconômicas. Enfim, nós vamos ver algumas causas aqui que podem ocasionar conflitos civis. De início, a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova ordem mundial que a gente está vivenciando agora. Nós estamos vivenciando uma ordem mundial chamada de multipolar, ou como queiram falar também, de unimultipolar, uni no quesito militar, né, que a gente tem uma única superpotência militar no globo, no quesito de poderio bélico mesmo, né, de armamentos, de pessoal preparado, enfim, Estados Unidos, eles desempenham ainda hoje a principal potência do ponto de vista militar. Eu venho falando isso para vocês, porque todos os capítulos vai se referir a essa temática, né, essa nova ordem mundial que nós estamos vivenciando. Então, estamos vivenciando uma ordem unimultipolar, uni no quesito militar, mas no quesito de economia, no viés econômico, financeiro internacional, nós temos vários polos de poder. E aí, muitas pessoas pensam que com o final da Guerra Fria, houve uma diminuição drástica de conflitos no mundo, conflitos armados no mundo. Mas não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, que com o final da Guerra Fria, diminuiu aí um pouquinho essa questão dos conflitos sangrentos entre estados, entre um estado e outro. Mas nós vamos ver que, hoje em dia, existem muitos conflitos, mas no âmbito interno, né? Conflitos civis. Enquanto com o final da Guerra Fria houveram uma diminuição de conflitos entre estados, né? De certa forma, hoje em dia existem sim conflitos, mas são conflitos mais internos, são conflitos decorrentes de guerras civis. Então, diz aqui, ó, no mundo atual, os conflitos armados entre diferentes países diminuíram, realmente diminuíram. E aí, porém, a violência nos enfrentamentos tornou-se mais intensa. Geralmente, quando ocorre algum enfrentamento dentro de um país, né? Ou então, quando ocorre algum enfrentamento entre um país e outro, são enfrentamentos, são guerras muito sangrentas, muito violentas, né? Que acabam aí ceifando a vida de muitas pessoas. No ano de 2005, o livro de vocês vai falar desse relatório aqui, que tem essa tabelazinha, que vocês devem estar visualizando ela. Número de mortos em conflitos. E aí tem meio que uma comparação do número de mortes do século XX aos 4 séculos anteriores a ele. Século XVI, XVII, XVIII e XIX. Esse relatório aqui, que o livro está mostrando para vocês, é um relatório de desenvolvimento humano, divulgado pela ONU, através do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e ele data do ano de 2005. Mas é bem interessante, porque ele faz uma comparação entre o número de mortes do século XX, que o século XX ele é considerado, para vocês terem noção, o século mais mortífero da história da humanidade. Por quê? Porque ele conseguiu ceifar, matar mais pessoas do que os 4 séculos anteriores. Cerca de 3 vezes mais até do que os 4 séculos anteriores. É só vocês darem uma olhadinha aqui, ó, número de mortes por milhões de pessoas. Aí, ó, século XVI, século XVII, século XVIII, XIX e o século XX, né? O século XX ele vai ser caracterizado por quê? Pelo quê? Vai ter a Primeira Guerra de 1914 a 1918, logo no início do século XX, Primeira Guerra Mundial, 14 a 18.
durou 4 anos. Segunda Guerra Mundial também ocorre no século XX, que vai de 39 a 45. Então, já na primeira metade do século XX, nós vamos ter as 2 maiores guerras da história da humanidade, né? Que alguns historiadores já demarcam como sendo as maiores. E aí, a gente vai ter uma grande mortandade de pessoas. E sem contar que a gente vai vivenciar também no século XX o período da Guerra Fria. Embora seja chamada de Guerra Fria, porque não houve nenhum enfrentamento direto entre as superpotências, né, da época, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, não houve nenhum conflito direto entre eles. Embora esses 2 países eles tivessem influenciado e meio que disseminado a violência em alguns países, né, influenciado conflitos internos dentro de alguns países específicos ou entre estados específicos, eles influenciaram, assim como potências europeias também na época da Guerra Fria influenciaram e alguns conflitos armados no mundo. Esse período da Guerra Fria não vai ser um período tranquilo na história da humanidade. Vai ser, sim, um período de muitas mortes, né, de muitos confrontos, né, principalmente propagado, influenciado pelas ações aí das 2 superpotências, já que a época da Guerra Fria é a época do mundo bipolarizado. Bi quer dizer o quê? 2, né? Na época onde existiam 2 grandes superpotências, Estados Unidos e União Soviética, cada um aí querendo mostrar para o mundo qual modelo de sociedade, de economia era melhor. Se era o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, ou o socialismo, liderado aí pela União Soviética. Então, perceba uma coisa. Quando a gente compara o número de mortes dos séculos 16, 17, 18, 19 e o 20, você consegue perceber de forma muito clara a porcentagem de pessoas que morreram, né, no século 20. Por isso que ele é considerado o século mais mortífero da história da humanidade, né? Dos últimos 4 séculos anteriores a ele, ele é considerado o mais mortífero de todos. Aí, enfim, eu já falei que o século XX ele é marcado por 2 grandes guerras e pela Guerra Fria. Nesse período vão surgir, na Guerra Fria, no período aí da Guerra Fria, século XX, vão surgir alguns movimentos, logo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, alguns movimentos de libertação nacional. Alguns países, sobretudo na África, que eram colônias ainda, eles vão lutar pela sua independência. E aí, muitas potências europeias e as 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética, vão, de certa forma, influenciar movimentos que vão acontecer dentro de países e até entre países, que vai ocasionar na morte de muitas pessoas. Então, vão ocorrer movimentos de libertação nacional, vão ser manipulados. Manipulados de que forma? Através do financiamento desses conflitos, através do financiamento tanto do money quanto financiando através de armamentos, exatamente. E aí vão acontecer diversos confrontos em que vai ocorrer muitas mortes. Só para vocês terem uma noção, na última década do século XX, ou seja, na década de 90, o encerramento da Guerra Fria ele não resultou realmente em uma diminuição dos confrontos no mundo, né? Mas nos confrontos entre Estado, entre um Estado e outro, entre um país e outro, realmente houve uma diminuição. Mas nos conflitos internos, não. E aí diz o seguinte, os conflitos entre 2 estados, entre um país e outro, caíram de 51 conflitos em 1991, ano da Guerra do Golfo, para 29 conflitos no ano de 2003. Ou seja, dá para perceber aí que essa mudança de século, essa virada de século, do século XX para o século XXI, houve uma diminuição drástica no número de conflitos entre países. Mas isso não quer dizer que houve uma redução significativa do número de conflitos internos, porque fizeram foi aumentar os internos. Mas os que envolvem 2 países ou mais diminuíram realmente com o final da Guerra Fria. Isso é fato. Então, é por isso que o livro vai dizer o seguinte, que a violência ela ganhou novas formas e passou a atingir vítimas diferentes. Que vítimas diferentes? Vítimas que geralmente estão inseridas dentro de um país específico, dentro de um estado específico. Então, as guerras elas vão ganhar uma nova roupagem, né? Os conflitos vão ganhar uma nova roupagem, novas causas, né? Novas pessoas aí vão surgir em conflitos, em confrontos com outras pessoas geralmente dentro de um mesmo país, porque são conflitos civis que nós estamos falando aqui agora. E aí o livro faz uma comparação básica entre o século XX e o século XXI, na questão de mortes, né? Vai dizer o seguinte, que enquanto no século XXI, nessa primeira década do século XXI, até 2010, a maior parte das pessoas que morreram por causa de confrontos, né, de conflitos civis, geralmente 90% dos mortos e feridos em conflitos eram pessoas civis, né, pessoas normais. Enquanto nas 2 guerras mundiais, 95% das vítimas eram militares, ou seja, pessoas que faziam parte de exércitos que lutavam aí em prol do seu país.
Então, pare e pense comigo só uma coisinha. As mortes hoje em dia são mortes que acontecem muitas vezes de pessoas que nem estão inseridas nos conflitos. Pessoas que estão lutando apenas pela sua sobrevivência e acabam morrendo por causa de um ataque aéreo, ou um ataque terrestre ou marítimo, enfim. Por isso que a gente vai ter nesse século XXI, nesse nosso momento atual, muitas pessoas fugindo dos seus países onde estão passando por algum conflito civil. Por quê? Porque hoje existe a luta pela sobrevivência. Não que antes não ocorresse, é fato que ocorria sim. Mas hoje em dia, com o aumento dos conflitos internos, fazem com que as pessoas migrem para outros locais. E o maior número de mortes que ocorrem hoje em dia são mortes de civis, de pessoas normais, né, que estão ali no meio do conflito e acabam morrendo. Enquanto no passado, né, nas duas guerras mundiais, de 14 a 18, de 39 a 45, o maior número de mortes, né, o maior número de mortes que a gente tinha, o maior número de mortes que a gente tinha nas duas guerras eram mortes de militares, ou seja, pessoas que realmente estavam ali, né, envolvidas diretamente naquele conflito, fazendo parte de exércitos e por aí vai. Aí, se vocês me perguntarem, professora, por que ocorrem tantos conflitos civis? O que é que pode ocasionar esses conflitos civis internos dentro de cada país? Aí você poderia dizer o seguinte: a maior parte dos conflitos que ocorrem dentro de países decorre da fragilidade dos estados, geralmente de um governo que ele não tem muita força para manter a galera em paz, digamos assim. Um governo que é frágil, né, que não consegue manter as pessoas bem, é um estado aí de tranquilidade, digamos assim. O livro vai dizer o seguinte: em geral, as guerras civis surgem da fragilidade dos estados, incapazes de resolver e conter tensões entre os grupos de diferentes etnias, posições religiosas ou posições políticas, né? Então, a maior parte dos conflitos que vão acontecer dentro dos países vai ocorrer principalmente por quê? Porque aquele governo central, ele não consegue mais, ele não está conseguindo, na verdade, controlar a sua população. Então, um governo frágil, é um estado frágil, né, que não acarreta aí segurança a todos. Tudo bem até agora? Agora vamos falar um pouquinho sobre as causas desses conflitos. Vamos lá. Por que ocorrem tantos conflitos, tantas guerras civis atualmente, professora? Quais são as causas desses conflitos? Aí vamos lá. Primeira causa que a gente vai falar um pouquinho agora são as disputas pelo poder. O que é que pode ocasionar uma disputa pelo poder? Sei lá, uma crise política, uma crise econômica, alguma adversidade externa pode ocasionar também. O que mais? Pode acirrar essas disputas. Crises externas, estruturas políticas não democráticas, tipo assim, países onde não existe muita liberdade de expressão, onde as pessoas elas não podem falar o que elas pensam, onde as pessoas não podem participar ativamente da política dos países, né, do governo dos países. Geralmente esses países aí, eles podem encontrar aí uma disputa pelo poder, certo? Em países onde existe uma certa... como é que eu posso dizer? Um certo declínio do poder central, isso pode acontecer, certo? Onde as estruturas não são muito democráticas, onde os governos não são muito democráticos, pode ocasionar, sim, em conflitos dentro de países. Outro pontinho que o livro de vocês vai tratar vai ser as reivindicações ou disputas por territórios. Quando um grupo de pessoas, geralmente ele reivindica, ele luta em prol de um território, porque ele quer se separar daquele país, ou então porque ele quer aumentar ali sua área de influência naquele país. O que mais? Ou porque aquele determinado grupo de pessoas ocuparam uma área que antes era desocupada, mas que pertencia ao sistema público ou privado, sei lá, pertencia a uma pessoa, mas a pessoa não fazia nada. Isso pode ocasionar alguns conflitos internos, certo? Lutas por território, disputas por territórios, ocupações de territórios, pode ocasionar conflitos internos. Outro pontinho que o livro vai mencionar vai ser a questão da insegurança econômica e política. Países onde enfrentam, de certa forma, uma crise econômica, ou então países onde a gente vai encontrar muitas pessoas na linha internacional da pobreza ou na linha nacional da pobreza, pode ocasionar também conflitos. Professora, por quê? Por que questões econômicas podem ocasionar em conflitos? Muitas vezes, grupos surgem querendo dominar certas produções, certa produtividade, certa área.
né? Onde pode ser aproveitado aquele local ali, mas não está sendo aproveitado. Isso pode acontecer, isso pode ocasionar um conflito, que pode ser entre pessoas e o poder central, ou seja, o governo central, ou entre dois grupos de pessoas, ou até mais. Então, crises econômicas e pobreza podem levar a tensões e conflitos internos. Último pontinho, outra causa aqui de conflito interno, são as desigualdades sociais. Professora, você falou numa outra aula aí de dois tipos de desigualdades. Existem as desigualdades verticais e as desigualdades horizontais, não é? Desigualdades verticais seriam essas desigualdades sociais aqui, então, mais ou menos isso. O que seriam as desigualdades verticais? A diferença drástica de renda entre as pessoas de um país. A gente tem um país, nós vivemos num país que possui uma das maiores concentrações de renda do mundo. Nós temos um país, estamos em um país onde a desigualdade social, né, do ponto de vista financeiro, de renda, é muito forte entre um grupo de pessoas e outro. Ou seja, entre a minoria rica e a maioria que é pobre. Essa desigualdade é chamada de desigualdade vertical, né, em relação à renda das pessoas. É vertical. Embora as desigualdades verticais, que são essas desigualdades sociais aqui que o livro vai falar, ela não seja causa principal dos conflitos, ela não é. Essa questão de renda entre uma minoria e uma maioria, enfim, essa desigualdade socioeconômica que existe dentro dos países, ela não é o principal fator de um conflito. Mas ela pode acirrar, tipo assim, meter um foguinho na lenha, né? Ela pode provocar, de certa forma, maior tirania, maior disputa ali por uma distribuição melhor da renda naquele país. Então, embora a questão financeira, essa desigualdade vertical de renda das pessoas, não seja o principal fator que ocasiona um conflito civil, uma guerra interna, ele pode acirrar essa disputa. Tipo assim, pode ser um agravante a essa disputa, certo? Mas, realmente, a maior parte dos conflitos que acontecem internos, dentro de países, essas guerras civis, elas vão ocorrer por motivos de desigualdades horizontais. E o que são essas desigualdades horizontais, que você já falou na aula anterior? São desigualdades do ponto de vista étnico, cultural, né, que tem a ver com a cultura, do ponto de vista, sei lá, linguístico, político, enfim, religioso entre as pessoas. São desigualdades horizontais. Todas as desigualdades que forem de cara aí com o modo das pessoas, os costumes das pessoas, a religiosidade das pessoas, a cultura das pessoas, são as desigualdades horizontais. As verticais só se referem em relação à renda, só isso, certo? Desigualdade vertical quer dizer que existe naquele país uma desigualdade entre quem detém muito riqueza e quem detém quase nada da riqueza do país, entre ricos e pobres, desigualdades verticais. E o livro vai enfatizar muito bem isso, vai dizer o seguinte, que essas desigualdades verticais, embora elas sejam um agravante para os conflitos, elas não vão ser a causa principal. Sempre vai estar relacionada a outras coisas, a outras causas. Mas as desigualdades horizontais, que são essas decorrentes da etnia, das diferenças étnicas entre um grupo e outro, das diferenças religiosas, tipo um grupo cristão rivalizando com um grupo islâmico, só um exemplo hipotético, pode ocasionar, sim, conflitos, né? Formas mais diretas de conflitos. Questões culturais, no geral. Tudo isso pode ocasionar, de forma direta, conflitos internos. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre consequências. Sim, deixa eu falar outra coisa. Esses confrontos que eu estou falando agora, esses conflitos civis que acontecem muito atualmente, internos, eles servem basicamente para a indústria da guerra, né? Eles alimentam a indústria da guerra, na verdade. O que seria essa indústria da guerra? Aí é a indústria de produtividade maior, de armamentos, de equipamentos cada vez mais modernos e mortíferos, de armas de destruição em massa, exatamente. Esses conflitos que ocorrem atualmente, eles colaboram, eles corroboram para a indústria da guerra, para se descobrir novos armamentos melhores, mais eficientes, com poder de destruição maior, que consegue atingir um alvo com maior facilidade, por exemplo. Hoje em dia a gente tem como exemplo as armas inteligentes, que elas já vêm com um GPS implantado, já vem ali com um chipzinho, geralmente de um computador, enfim, que você consegue controlar a arma, a direção ali onde você quer atingir, o local que você quer destruir, o tanto de pessoas que você quer, sei lá, atingir, enfim, por aí vai. Só para vocês terem noção que com os conflitos, com o aumento dos conflitos internos, eles fazem com que a indústria da guerra, ela também seja aí desenvolvida de certa forma. É tanto que a gente tem
entre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, a inovação de vários aparelhos de comunicação entre as pessoas, ou então de descobrimento aí de coisas que a gente não tinha noção, como o estudo do fundo dos oceanos, ou então a questão da aeroespacial, onde o homem conseguiu chegar ao espaço e até a Lua. Durante esse século XX, a gente vai ter um longo percurso aí de inovações tecnológicas, de aparelhos que vão surgir, como, por exemplo, o computador, o telefone, o smartphone, a internet, o GPS, tudo isso foi inventado no século XX. E tudo isso foi inventado de início para a guerra, porque a geografia, essa geografia que a gente tem hoje, essa geografia, de certa forma, contemporânea, ela serve de início para a guerra. E depois ela passa a ser utilizada no nosso dia a dia. Alguma dúvida até agora? Não. Beleza. Então, vamos falar das consequências das guerras? Já que nós falamos sobre as causas dos conflitos, né, o que provoca os conflitos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências das guerras. Aí vocês vão aí no livro de vocês, na página seguinte, que é a página 268, 268, vai falar sobre as consequências. Um tópico aí inteiro sobre as consequências das guerras. O primeiro tópico que vai falar um pouquinho aqui vai ser a questão, além da perda de vidas, né, que obviamente todo conflito, seja interno, seja externo, ele vai ocasionar na perda de vidas. Muitas pessoas, sejam civis, sejam militares, muitas pessoas vão morrer em nome aí em uma defesa de uma causa específica, seja disputa pelo poder, seja questão do território, seja por causa da desigualdade social, econômica, enfim, a questão da pobreza, tudo isso aí as pessoas vão lutar por N motivos. Então, tudo isso pode ocasionar, sim, a morte de muitas pessoas. Mas, além da morte de pessoas, o que é que pode acontecer em conflitos, né? Em conflitos, em guerras civis? Pode ocorrer a violência sexual de mulheres. Muitos grupos aí de pessoas, quando estão rivalizando entre si, o primeiro setor social, digamos assim, vou chamar de setor social, que é atingido são as mulheres. Porque em vários países, mulheres são subjugadas, né? São tratadas como objetos, são tratadas como o segundo sexo, digamos assim, como menos relevante. Então, muitas vezes, para ofender um grupo específico, eles acabam violentando as mulheres sexualmente, estuprando as mulheres, enfim. Então, seria, de certa forma, o primeiro setor aí atingido, de certa forma, por causa de conflitos internos. Outra coisa que pode acontecer é o recrutamento de crianças como soldados. Também pode acontecer. Embora crianças elas não sejam o primeiro alvo, digamos assim, em conflitos civis, muitas crianças são pegas, né, são alojadas para conflitos. Crianças são treinadas para a guerra. Isso pode acontecer também, né, tornar essas crianças soldados e aí fazendo parte da sua força militar, do seu poderio. Outro pontinho, destruição de recursos naturais. Essa destruição dos recursos naturais é um fato, porque se você está fazendo uma guerra que está acontecendo no plano físico, terrestre, no solo, né, ou na superfície, enfim, como você queira falar, superfície é melhor, né, porque abrange o todo. Enfim, e aí não tem como não destruir um recurso natural, porque vão haver conflitos entre países que vão se utilizar de armamentos e vai haver uma destruição em massa aí dos recursos, né? Sejam vegetais, animais, né, recursos aquáticos, enfim, vai ocorrer sim a destruição do meio natural. E com a destruição do meio natural, se você parar para pensar, países que enfrentam guerras civis, eles passam a produzir menos alimentos, de certa forma. E aí pode ocasionar em outro tipo de crise, né? O país já está numa crise política ali, né? Já está vendo uma guerra civil. E aí passa a produzir menos, porque aquelas plantações muitas vezes vão ser áreas também de conflitos. Áreas de plantações, de agricultura, de pecuária também, né, de criação de animais, vão ser afetadas por conflitos. Então, são países que precisam ser muito ajudados do ponto de vista internacional nessa questão de alimentos. É por isso que muitas vezes, quando está acontecendo algum conflito no mundo, a ONU ela chega logo ajudando nessa questão de alimentação, né, principalmente de carnes ou de bens, né, de recursos necessários para a sobrevivência das pessoas. Por quê? Porque como a área está sendo alvo aí de conflitos, então ela passa a ser uma área a ser menos produtiva, porque os recursos naturais estão sendo, de certa forma, destruídos, alguns. E como uma guerra civil ela não tem tipo, um prazo para acabar,
Uma guerra civil pode durar 1 ano, 2, 10, ou mais do que isso, porque não existe um prazo para acabar uma guerra civil, né? A guerra só acaba quando, na verdade, um dos lados aí faz um acordo de paz, né? Eles fazem um acordo de paz, ou um se rende, ou enfim. Então, não tem um prazo específico para isso acontecer. O que é que pode acontecer também como consequência de uma guerra civil? Fuga de capitais e redução do crescimento do país, crescimento da economia. Obviamente isso pode acontecer, né? Porque, pare e pense aí, se o seu país está vivenciando uma guerra civil, né? Um conflito aí armado entre grupos aí rivalizando entre si, cada um disputando pelo poder, por exemplo, uma causa específica. Aquelas empresas que estão instaladas ali naquele país, aquelas pessoas que investem naquele país financeiramente, tipo, investe na produtividade, investe na produção e distribuição aí de serviços naquele país, eles vão fugir daquele país. Vai haver uma fuga. Isso pode acontecer no Brasil agora, por exemplo? Exatamente. Países que enfrentam crises econômicas, crises políticas, ou até guerras, que no caso esse conflito aqui, essa questão aqui vai falar de guerras civis, causa muita fuga de investimento. As pessoas não veem naquele país um cenário bom para se investir. Então, elas não encontram naquele país uma situação favorável para os seus investimentos. Então, como é que você vai investir no país, professora, que o governo central ele é frágil, ele não consegue controlar a nação, ele não consegue controlar também a crise econômica, ele não consegue controlar também uma crise sanitária que está acontecendo no seu país por causa de uma pandemia. Enfim, exemplo hipotético aí. E bem real também. Isso pode ocasionar em quê? Numa fuga de capitais, tipo, os investidores daqui, eles podem fugir para outros países que estão mais tranquilos. Exatamente. E isso provoca o quê para a gente? Uma diminuição no crescimento da economia, consequentemente. Porque você passa a ter um setor econômico financeiro aí desestabilizado, né? De certa forma, acho que vocês entenderam a questão do desestabilizado. Mas, enfim. Então, ocasiona a fuga de capitais e também a redução do crescimento da economia. É tanto que vocês já devem ter ouvido falar muito que o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto, no ano de 2020, vai haver sim uma queda significativa. Em decorrência de quê? É em decorrência só da pandemia? Não, não é só em decorrência da pandemia, não. Mas é claro que a pandemia é um forte agravante, porque faz com que as pessoas permaneçam mais em casa, né? De certa forma, passem a trabalhar em casa. E a indústria, o comércio, ele passa a ter uma queda significativa, tanto na produtividade quanto no estabelecimento de serviços, né, de atividades comerciais. Passa a haver uma queda significativa. Então, o nosso PIB, a nossa economia, ela vai ter sim uma freada aí, um déficit esse ano de 2020. Mas não é somente em decorrência da pandemia. É também por causa de uma crise política que está acontecendo, é por causa de uma crise financeira, é por causa da crise da sanitária, né? Enfim. E tudo isso pode ocasionar, sim, a fuga de capitais. Então, outro pontinho aqui interessante que vai falar, próximo pontinho, desorganização da infraestrutura do país. Quando um país ele tem uma infraestrutura muito deficitária, muito pobre, digamos assim, para suportar um conflito civil, uma guerra civil, tipo, a infraestrutura do meu país, ela já não é tão boa, mas aí meu país está passando por uma guerra civil. O que é que pode acontecer com o meu país? Se a infraestrutura já não era tão boa, e por mais que seja boa, não tem infraestrutura que resista aí a anos de guerra civil. Não tem como, né? Infraestrutura que eu estou falando aqui seria infraestrutura de quê, professora? De rodovias, de portos, de aeroportos, que mais? De pontes, de túneis, de tudo isso que faz parte da cidade, sim, tudo isso. Tudo isso é afetado com o confronto, né? Com o conflito, tudo. E vai haver, consequentemente, uma desestabilização, um enfraquecimento dessa infraestrutura. Seja ela boa, seja ela ruim. É claro que a ruim, né, quando o meu país já tem uma infraestrutura ruim, ele tende a piorar cada vez mais com o conflito. Outra consequência, aumento da pobreza, da desnutrição e das enfermidades infecciosas. Eita, por que isso vai acontecer? Imagine, eu tenho grupos aí rivalizando entre si no meu país, internamente. Isso vai aumentar a pobreza? Vai, porque, consequentemente, isso afeta a economia. Isso afeta também o ganho das pessoas, a produtividade, o estabelecimento do comércio, tudo isso afeta. Então, vai aumentar também a pobreza. Outra coisa que pode acontecer, como a gente passa a produzir menos alimentos, então pode acontecer que as pessoas, o número de pessoas desnutridas,
ou seja, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas onde não consome o tanto de nutrientes necessários para a sua vida, para a sua sobrevivência diária, vai aumentar, né, o número de pessoas desnutridas, porque vai haver menos alimento, consequentemente, menos nutrientes vão ser ingeridos, de acordo com a sua condição socioeconômica também. E outra coisa que pode ocorrer são as enfermidades infecciosas. Como assim? Quer dizer que quando o meu país ele está vivenciando um conflito civil, uma guerra civil, doenças que já existiam, doenças infecciosas, que podem ser facilmente contraídas, enfim, que podem acometer a vida de muitas pessoas, elas podem ser mais facilmente adquiridas nesses conflitos? Podem, porque a situação das pessoas, o modo de vida das pessoas é totalmente mudado, né? Totalmente aí transformado. Então, pode ser que algumas doenças infecciosas, elas atinjam uma população cada vez maior em áreas onde estão vivenciando conflitos civis. E o último pontinho, expulsão da população de seus territórios. Outra consequência que pode acontecer quando ocorre um conflito interno. Muitas pessoas vão se tornar refugiados em outros países ou até dentro do próprio país. As pessoas pensam que refugiado é só aquela pessoa que fugiu ali do seu país para outro país, mas não. Você também pode ser uma pessoa refugiada dentro do seu próprio país, né? Saindo da sua área para outra área dentro do seu país. Você também é refugiado, porque você meio que foi forçado. O refugiado é aquela pessoa que está vivenciando uma situação ali onde ela ou sai do seu território, né, ou ela sai ali da sua casinha, ou ela vai ser morta, porque ela está sendo perseguida, seja do ponto de vista religioso, do ponto de vista da sexualidade, do ponto de vista político, enfim. O território onde ela está inserida está passando por bombardeios, né, por confrontos diretos entre militares ou até entre civis. Então, ou aquela pessoa sai daquele território ali onde ela está morando, ela está vivendo, ou ela vai morrer. Então, uma das consequências, de certa forma, que pode ocorrer aí com áreas que vivenciam conflitos civis é a fuga das pessoas, né? Formando aí uma população cada vez maior de pessoas refugiadas no mundo. E atualmente a gente está só aumentando, a gente está vivenciando um momento de aumento de pessoas refugiadas por conflitos civis, seja na Síria, né? Seja ali naquela região da Palestina também, que já ocasionou e ocasiona até hoje fuga de pessoas, né? Áreas ali no Irã, Iraque, Síria, enfim, toda aquela área ali no Oriente Médio, são áreas de grande e crescente, né, número de pessoas refugiadas, que fogem de situações N, X ou Y, que ocorrem com elas. Então, falamos um pouquinho das causas, falamos um pouquinho das consequências dos conflitos, né, civis. Próxima aula a gente vai dar prosseguimento a esse assunto, falando um pouquinho sobre os Estados Unidos, o poder americano, né, o poder de influenciar que eles têm o mundo inteiro. Agora eu vou fazer chamada para terminar a aula.